Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Saudamos inicialmente os amigos conosco, a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, os amigos que nos acompanham pelo rádio e pela televisão, de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no continente africano, os amigos de Timor-Leste, no continente asiático, bem como os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos. Chegamos a esta segunda-feira, 27 de abril, segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Saudamos os amigos da Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, da Rede Vida, da RCR Rede Católica de Rádio, da Web TV e Rádio Carmelo de Pernambuco, aos amigos da TV Pai Eterno em Goiânia, da Rádio Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Os amigos da TV Século XXI em São Paulo, Rádio Web SOS Vida, a Rádio Dom, a Rádio Tubá de Tubarão em Santa Catarina. Saudamos também os amigos da Rádio Difusora de Jataí, da Diocese de Jataí, Estado de Goiás, da Rádio Difusora Arco-Íris de Araputanga, no Mato Grosso. Saudamos ainda os amigos da Rádio Aliança FM de Porto Alegre, os amigos da Rádio Aliança FM de Brasília, do canal web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, TV Tropicana na Paraíba, em João Pessoa. Nossa saudação ainda aos amigos da Rádio Gregoriana, Rádio Rede ITV Evangelizar de Curitiba, Rádio Catedral no Rio de Janeiro, Rede Rádio e Televisão Aparecida, Rádio Cultura no Paraná, Web Rádio Brasil Imperial no Rio de Janeiro. A nossa saudação também aos amigos da Web TV e Rádio Querigma de Catoledo Rocha, na Paraíba. Saudamos ainda os amigos da Rádio Consolação e Rádio Consolação do Vale, a Rádio Voz do Coração Imaculado de Anápolis, Goiás, Web Rádio Capital do Piauí, cidade de Teresina, e ainda aos amigos da Rádio Anunciadora de Niterói e redes sociais da Arquidiocese de Niterói. Temos o canto de entrada. Depois de fazer a vênia, o Santo Padre, neste momento, beija o altar e ouçamos as suas palavras com as quais nos indicará as intenções desta Santa Missa. Rezemos hoje pelos artistas que têm esta capacidade de criatividade muito grande. E pelo caminho da beleza nos indicam o caminho a seguir. Que o Senhor nos dê a todos a graça da criatividade neste momento. Ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Santo Padre introduz o ato penitencial. Signore, que não sei venuto a condenar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós.
Cristo que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Preghiamo. O Dio che manifesti agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare Ó Deus, vós que mostrais a luz da verdade aos que erram, para que possam voltar ao bom caminho, concedei a todos os que se gloriam da vocação cristã, rejeitem o que opõe a este nome e abracem quanto possa honrá-lo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura é extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 a 15. In quei giorni Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. O salmo responsorial é o Salmo 118. Anche se i potenti siedono e mi calunniano, il tuo servo medita i tuoi decreti. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi decreti. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Tieni lontana da me la via della menzogna, donami la grazia della tua legge. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Non di solo pane vivrà O l'uomo. homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Tema do canto de aclamação ao Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta Santa Missa é de João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar,
constatou que havia Altre barche erano só giunte uma da barca Tiberia, e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. aveva reso grazie. Quando dunque la Entretanto, folla vide tinham che chegado outras non barcas era de più là, Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. e si diresse alla Quando volta a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Rabbi, Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, Gesù rispose quando chegaste aqui? Jesus respondeu: in verità em verdade, eu vos voi digo, mi cercate non perché avete estais me visto procurando não ma porque perché vistes avete sinais, mangiato di quei mas pani porque comestes e vi pão e siete ficastes saziati. satisfeitos. Datevi da fare Esforçai-vos non per il não pelo cibo alimento non que se dura, perde, ma per il mas cibo che pelo rimane per alimento la que vita eterna, permanece até a e che vida il Figlio eterna, dell'uomo vi e que o darà, Filho do Homem vos dará, perché su di lui pois il este Padre Dio é ha quem o messo il Pai suo sigillo. marcou com seu selo. Gli dissero allora: Então perguntaram: cosa dobbiamo compiere per que fare devemos le opere fazer di para Dio? realizar as obras de Deus? Gesù rispose Jesus loro: respondeu: questa è l'opera di Dio, a obra de Deus che é crediate in que colui che egli ha acrediteis mandato. naquele que ele enviou. Parola del Signore. Palavra da salvação. Ouçamos agora a homilia do Santo Padre. La gente che aveva As ascoltato pessoas que tinham ouvido Jesus durante todo o dia e poi e depois ha avuto questa grazia tiveram della esta moltiplicazione graça dei da pani e multiplicação dos visto pães, viram il potere di o Gesù, poder de Jesus, volevano fare il re. queriam fazê-lo rei. Prima andavano Primeiro da Gesù per iam ascoltare la parola até Jesus para ouvir a palavra e também para guarigioni degli pedir a ammalati. cura dos enfermos. Sono rimasti tutta la Ficaram giornata todo ascoltando o Gesù, dia ouvindo Jesus, senza annoiarsi, sem senza stancarsi o stanchi, ma se cansar ou cansados, erano lì mas estavam ali felici. felizes. Ma poi, Mas depois, quando hanno visto che quando viram que Gesù gli dava Jesus da mangiare, lhes dava cosa che de loro non comer, aspettavano, coisa que eles não esperavam, hanno pensato, ma pensaram, questo mas sarebbe un buon governante este seria per um bom noi, governante para nós. e E sicuramente seguramente capace di será capaz de livrar-nos, del potere dei de romani, libertar-nos do poder dos romanos portare il paese e avanti, levar o país adiante, e si sono entusiasmati e per se farlo re. entusiasmaram em fazê-lo rei. La intenzione A intenção di loro è cambiata, deles mudou, perché hanno porque visto e hanno viram pensato, e bene, pensaram, perché bem, una persona che fa questo uma pessoa que miracolo, faz este milagre, dà que dà da mangiare al de popolo, comer può ao essere un buon povo, pode ser um bom governante, ma avevano dimenticato mas esqueceram naquele momento o la entusiasmo parola di Gesù que a palavra de Jesus fazia nascer no coração deles. Gesù si allontanò, Jesus andò a pregare. distanciou-se e foi rezar. Si vede che quella gente Você vê aquelas pessoas que ficaram ali e il giorno dopo no dia seguinte cercavano Gesù perché buscavam deve essere Jesus qui, dicevano, porque diziam, deve estar por aqui, perché avevano visto porque che viram que non era salito sulla não barca tinha con gli altri. subido na barca com os outros. C'era una barca lì, è rimasta Tinha lì. uma barca que estava ali, tinha ficado ali, Ma non sapevano mas che não Gesù sabiam que Jesus aveva raggiunto gli altri tinha camminando. chegado até os outros caminhando sobre as águas. Così si sono decisi di Assim, andare decidiram dall'altra parte ir do outro lado, del da outra mare, parte do mar, Tiberiadi, a Tiberíades, cercare Gesù. E buscar quando l'hanno visto, Jesus. E quando o viram, la prima parola che a primeira palavra gli dicono, que lhe dizem,
Rabi, quando Rabi, sei venuto? quando chegaste aqui, Come dicendo, non como, capiamo, como dizendo, não questo entendemos, sembra este una parece cosa strana. uma coisa estranha. E Gesù E Jesus li fa tornare al primo os faz sentimento, voltar ao primeiro sentimento, quello che avevano aquilo loro que eles tinham prima della primeiro, moltiplicazione del antes da pane, multiplicação dos pães, quando ascoltavano la quando parola di Dio. escutavam a palavra de Deus. In verità, Em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais come como all'inizio, no? no início, não? Segni della parola che li O sinal entusiasmavano, da i palavra segni que os entusiasmava, os delle sinais guarigioni, da non cura, perché avete visto não dei segni, porque ma viram perché sinais, avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Jesus revela Di loro, a intenção ma così deles, mas é avete assim, cambiato di mudaram atteggiamento. de atitude. E loro, E eles, invece di ao invés de giustificarsi, justificar-se, no, Signore, no, não, Senhor, não, sono stati umili. foram humildes. Gesù continua. Jesus continua: Datevi da fare non esforçai-vos per il cibo che non não dura, pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. perché su di lui il Padre Porque, ha messo il suo sigillo. pois E loro, este é quem o Pai marcou seu che selo. cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio, E então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? nel Figlio di Dio. Que creiam no Filho de Deus. Este é um caso em que Jesus corrige a atitude Delle persone, das della pessoas, da multidão, perché a metà cammino porque si na era metade do un po' caminho allontanato se distanciou um del pouco primo do primeiro momento, della prima da primeira consolação spirituale. espiritual. Aveva Tinham preso una strada tomado che non era la giusta, um caminho que não una era strada justo, um caminho mais mundano che evangelica. que evangélico. Questo Isto ci fa pensare tante nos volte leva a pensar nella muitas vita vezes iniziamo que una nós strada começamos um caminho alla sequela di Gesù, dietro Gesù, con i a valori seguir del Jesus, Vangelo, seguindo e a Jesus, metà com os valores do strada Evangelho, e pela metade do ci viene caminho un'altra idea, vediamo nos vem qualche outra segnale, ideia, vemos algum ci sinal allontaniamo e nos e ci distanciamos e conformiamo nos conformamos con una cosa com uma coisa più temporale, mais temporal, mais material, mais mundana, mundana, pode e ser, perdiamo la memoria e di quel perdemos primo a memória entusiasmo daquele primeiro entusiasmo che avevamo avuto que quando tínhamos quando sentivamo parlare di ouvíamos Gesù. Jesus falar. Signore, fa O tornare Senhor sempre al primo faz incontro, voltar sempre ao primeiro encontro, al primo momento ao nel primeiro quale Lui momento no qual ci ha Ele guardato, nos olhou, ci ha parlato nos falou e ha fatto e nascere fez nascer dentro di noi dentro de la nós voglia di a seguirlo. vontade de segui-lo. Questa è una grazia Esta é uma chiedere al graça Signore. a ser pedida ao Noi Senhor, nella vita sempre porque nós na vida avremo sempre questa teremos tentazione di esta tentação de allontanarci, distanciar-nos, perché vediamo porque un'altra vemos cosa, outra coisa, quello mas anda bene, aquilo talvez ma quell'idea possa è estar bem, buona, aquela ideia é ci boa, allontaniamo. e nos La distanciamos. grazia di A tornare graça sempre de voltar sempre alla prima a chiamata, primeiro chamado, al primo ao momento. primeiro momento. Non dimenticare, Não esquecer, non dimenticare não la mia esquecer storia. a minha história. Quando Gesù mi ha Quando guardato Jesus me con olhou amore com amor e mi ha detto, e "Questa me è la tua disse: strada." este é o teu caminho. Quando Jesus, Tramite através tanta gente de tanta mi gente, ha fatto capire me fez qual entender era la strada qual del era o Vangelo caminho do Evangelho e e não altre strade outros un po' caminhos mondane, um pouco con mundanos, altri valori. com outros valores. Tornare Voltar al primo ao incontro. primeiro encontro. A me sempre ha colpito che Sempre me impressionou que le cose, as coisas tra le cose che dice Gesù que alle diz donne Jesus, la mattina della as resurrezione, mulheres na manhã da ressurreição, andate dai miei ide discepoli até meus discípulos e che dizei-lhes vadano in Galilea. que vão a Galileia. Ali me encontrarão. Galilea era il posto A del primo Galileia era o incontro. lugar do primeiro encontro. Ali encontraram Jesus. Ognuno di noi ha Cada la um de propria nós Galilea. tem a própria Galileia Nel dentro. momento nel quale Gesù Aquele momento em que avvicinato Jesus se aproximou e ci ha detto, e nos "Segui". disse: segue-me.
Na vida acontece isso que aconteceu a estas pessoas boas, porque o que devemos fazer? Imediatamente obedeceram. Acontece que nos distanciamos e buscamos outros valores, outras hermenêuticas, outras coisas, e perdemos o frescor do primeiro chamado. O autor da carta aos Hebreus nos evoca isso. Recordai-vos dos primeiros dias. A memória do primeiro encontro, a memória da minha Galileia, quando o Senhor me olhou para mim com amor e me disse, segue-me. Acabamos de ouvir a homilia do Papa Francisco, a sua reflexão nesta liturgia da segunda-feira, 27 de abril, da terceira semana da Páscoa. E neste momento temos a preparação das oferendas que nos introduz para a oração eucarística. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce, più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi
il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in esso. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta. Que o Senhor Jesus nos dê a sua paz, não como a dá o mundo, mas a paz que somente Ele, o Príncipe da Paz, pode nos conceder. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão. O Santo Padre comunga neste momento e, na sequência, os concelebrantes. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu vos-la dou, mas não como a dá o mundo, diz o Senhor. Aleluia. Esta é a antífona da comunhão, desta Santa Missa, consignada de João, capítulo 14, versículo 27. Na sequência, o Papa nos convida à comunhão espiritual. As pessoas que não podem comungar fazem agora a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a Santa Missa, presidida pelo Papa Francisco, na Capela da Santa Marta, no Vaticano. Celebração esta que o Papa preside todos os dias às 7 horas da manhã, hora local, 6 horas da manhã em Angola, 2 horas da manhã no Brasil, horário de Brasília. 4 horas da manhã em Cabo Verde, 5 da manhã em Guiné-Bissau, 7 da manhã em Moçambique, 6 da manhã em Portugal, 5 da manhã em São Tomé e Príncipe e 2 da tarde em Timor-Leste. Temos a preparação do Santíssimo para a nossa adoração. A Eucaristia é o memorial do sacrifício redentor de Cristo.
que se oferece todos os dias pela vida do mundo. A Eucaristia recorda-nos que Cristo nos amou e se deu a si mesmo por nós, qual sinal da humanidade nova reconciliada no amor. Por isso, a adesão a Cristo tem a sua fonte perene e inesgotável na Eucaristia, para que a nossa vida se torne uma missa contínua e exprime-se na adoração eucarística para a reconciliação dos homens. Temos, portanto, o Santíssimo exposto. Adoremos o Senhor no Santíssimo Sacramento do altar.
Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. Preparemos-nos agora para receber a bênção final desta Santa Missa que o Papa Francisco nos concede com o Santíssimo. Neste momento recolhe-se o Santíssimo, do ostensório é recolocado no sacrário. Se è finita, andiamo in pace. Demos graças a Deus. Chegamos assim ao término desta Santa Missa, consequentemente ao término desta transmissão, agradecendo a todos que estiveram conosco, desejando a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana que se inicia. Neste momento temos então a antífona mariana do Regina Coeli, cantada no tempo pascal. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Mais uma vez a todos, muito obrigado, boa segunda-feira, boa semana, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.